Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo da miastenia a gente vai começar a conversar sobre rede de proteção. Para a gente começar essa conversa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a diferença entre uma rede de apoio e uma rede de proteção, tá? Entender essa diferença a partir do quê? Do que eu entendo sobre isso. Eu nunca encontrei em lugar nenhum dito o que era uma coisa, o que era outra, nem ninguém falando sobre isso. Esses foram conceitos que eu fui criando na minha cabeça para dar conta de como conviver com a miastenia, né, por tanto tempo e na perspectiva de ainda conviver com ela por mais tempo. Então, assim, eu fui formando esses conceitos em mim, tentando organizar isso na minha cabeça. E eu vou compartilhar com vocês como eu faço isso. Provavelmente você já faz isso de alguma forma e chama de outro nome. E tá tudo bem, tá? Isso é a maneira como eu vou me referir a isso. Então, a primeira coisa que eu faço é diferenciar rede de apoio e rede de proteção. A rede de apoio tem algumas características que diferem da rede de proteção. A primeira questão é que a rede de apoio... A primeira questão é que a rede de apoio necessariamente envolve outras pessoas. Então eu conheço pessoas com miastenia que têm uma rede de apoio bem extensa. Eu conheço pessoas com miastenia que têm uma rede de apoio mais reduzida. E eu conheço pessoas com miastenia, infelizmente, que não têm rede de apoio, que só podem contar consigo mesmo, tá? A minha rede de apoio, ela já mudou de tamanho ao longo desses anos. Houve um período que eu tinha uma rede de apoio bem extensa e por circunstâncias da vida ela foi se reduzindo, depois ela ampliou de novo, depois ela diminuiu de novo. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo é meu gato enlouquecido, tá? Eu tô falando, ele ficou excitado, e aí, paciência. Então vamos voltar para a rede de apoio. A rede de apoio, a minha pelo menos, ela já oscilou algumas vezes. E o que significa a rede de apoio? O que eu considero que é a rede de apoio? São as pessoas que me apoiam, me ajudam a conviver com a miastenia. Então eu vou dar um exemplo. Desde que começou a pandemia, eu não fui mais ao Rio Farm. Normalmente, quando eu estava bem, eu mesma ia ao Rio Farm. Para quem não sabe, o Rio Farm é a farmácia do estado do Rio de Janeiro que faz a entrega das medicações de alto custo, e eu pego lá o meu imunossupressor. Então, quando eu estava bem, quem ia lá buscar a medicação era eu, tá? Eu mesmo ia. Era cansativo, um esforço, mas eu ia, eu conseguia ir. Quando eu não estava muito bem, eu cadastrei uma pessoa lá para pegar a medicação para mim. E ela pegava quando eu não estava bem. Então ela estava me apoiando. Quando começou a pandemia, por conta do perigo da contaminação, eu imunossuprimida, essa pessoa passou a ir direto para mim, era meu irmão, né? Depois ele não pôde mais ir, então outra pessoa passou a ir. Então eu usei a minha rede de apoio para me ajudar nisso. Então agora o meu trabalho é ajudar a pessoa a lembrar o dia que ela tem que buscar, providenciar a documentação quando tem que levar lá a LME, que é uma documentação que a gente entrega, mas a pessoa me apoia e vai lá e busca a medicação para mim. Outro exemplo é quando eu estou muito cansada, não estou aguentando e eu preciso tomar um banho e alguém me ajuda a tomar o banho. Ou, por exemplo, quando eu peço ajuda a alguém para cortar as unhas do meu pé. Então, por quê? Porque eu me canso muito para cortar a unha do pé. É uma coisa impressionante. Então, assim, eu peço ajuda, né? E essa é uma característica da rede de apoio, mas lembra que a gente vai começar a falar de rede de proteção,
não de apoio. Depois, se vocês quiserem, a gente pode tratar da rede de apoio. Mas como eu disse, é uma rede que tem gente que tem gente que não tem. E infelizmente, né? E a pessoa precisa se virar sozinha. A rede de apoio, ela tem essa característica, ela envolve outras pessoas. E aí, aqui, como eu disse, se vocês quiserem a gente fala mais sobre isso depois, uma coisa fundamental na rede de apoio é o pedido de ajuda. A rede de apoio, ela pressupõe que você pede ajuda, né? E aí, assim, a gente tem que ser capaz de fazer isso para ter essa rede. Mas isso não é a discussão do vídeo, eu só tô querendo diferenciar para vocês o que para mim é uma rede de apoio. Isso é a minha rede de apoio. Mas existe uma outra rede que eu fui construindo ao longo do tempo e que eu já falei dela aqui nos vídeos, que é a rede de proteção. A rede de proteção, eu gosto de uma metáfora, né, de uma analogia, se você preferir, sobre o que é a rede de proteção. A rede de proteção é como se fosse o cinto de segurança, tá? Ninguém entra num carro, pelo menos eu espero que não. Ninguém entre num carro na frente ou atrás querendo ou esperando que aconteça um acidente. Ninguém faz isso, né? Mas a prudência manda que a gente entre no carro na frente ou atrás e bote o cinto de segurança. Você botar o cinto não significa que você está esperando que ocorra um acidente. Você está apenas sendo prudente para caso ocorra, você sofra um dano menor. Isso para mim é a rede de proteção, tá? A rede de proteção são coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo e que eu mantenho organizado, mantenho atualizado. Então não adianta ter o cinto de segurança, ele está enfiado embaixo do assento do carro. Não adianta ter o cinto de segurança e ele tá frouxo. Ele tem que estar ok, né? Da mesma forma, a minha rede de segurança, o meu cinto de segurança, tá? Para minha astenia, é para situações de emergência. A rede de apoio é para o dia a dia, para situações complicadas que a minha astenia me coloca, mas não são de emergência, tá? A rede de segurança é o que eu chamo, as coisas que eu faço, os meus cintos de segurança, para caso haja uma emergência. Que tipo de emergência? Sofrer um acidente na rua? Que tipo de emergência? Passar mal dentro de casa? Que tipo de emergência? Passar mal, por exemplo, eu fiz algo assim quando eu trabalhava presencialmente no meu trabalho. Eu comecei a construir isso e eu vou falar sobre isso num vídeo mais à frente, um documento com passo a passo do que as pessoas fazerem. O caso de eu passar mal e começar a ter falta de ar, uma crise, e eu tô com alguém dentro de casa, e se eu tô sozinha dentro de casa, quais são os mecanismos de segurança que eu tenho que vão fazer com que o dano seja menor? É nesse sentido que é a rede de proteção, tá? Ou a rede de segurança, vamos chamar aí o nosso cinto de segurança, que ele tá ok. Nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, porque eu tô querendo diminuir o tamanho dos vídeos, a gente fez essa diferenciação e eu vou falar de alguns pontos que a gente vai tratar daqui pra frente, tá? E em cada vídeo eu vou tratando cada um, porque eu vou mostrar os meus documentos, eu vou mostrar o que eu tenho feito, passar para vocês, para quem quiser fazer, né? Ou para vocês conhecerem, só curiosidade. Então tem uma parte da rede, né? Quando a gente pensa numa rede, tem uma parte da rede que é a documentação. Tem uma parte da rede que são os contatos. Tem uma parte da rede que tem um caráter de saúde mental, porque uma emergência pode não ser uma emergência física de miastenia, pode ser emocional, mental, e você precisa ter isso organizado, até porque se você não tá legal, eu vou falar mais sobre isso, você já precisa saber para onde você vai, assim, o que você vai fazer, né? A outra parte é uma parte de orientação, passo a passo,
em determinadas situações, dependendo com quem você está. Já falei dos contatos e também a questão da orientação do para onde ir, como ir, para onde ir. A gente vai falar de cada um desses passos, tá? Então, o que a gente prepara antes, o que a gente tem antes preparado, informações que a gente precisa buscar para criar essa rede. E aí você pode ter também pessoas envolvidas nessa rede, mas não necessariamente, tá? A rede de apoio, como eu disse, necessariamente envolve pessoas, outras pessoas. Mas a rede de proteção não necessariamente, qualquer um pode ter. E não necessariamente envolve outras pessoas. Então, a gente vai ver no caso de envolver outras pessoas, o que você pode fazer, e a gente vai ver no caso de não envolver outras pessoas, como é que você pode fazer. Eu tenho a minha completa, assim, justamente porque pode acontecer eu estar sozinha em casa e pode acontecer eu estando acompanhada. Então, envolve questões também burocráticas, né? Pensa da seguinte forma, existe uma preparação prévia, então na hora da emergência, olhando para aquela emergência, você vai ter que tomar uma decisão e você não vai estar em condições de tomar, então você já precisa estar com isso previamente organizado, de o que vai ser feito, como vai ser feito e aonde vai ser feito. E para onde eu vou, aonde eu consigo socorro. Tá? Essa linha aqui, essa organização envolve várias coisas e a gente vai falar de cada uma delas. Eu tive reclamações nos vídeos anteriores, porque eu falei e não expliquei detalhadamente, então agora eu vou explicar. Vídeo a vídeo, tá? A gente vai tratar cada um dos passos, a preparação prévia, os passo a passos que eu tenho, pelo menos eu vou mostrar para vocês do que fazer, como fazer e alguns detalhes que são burocráticos, mas são extremamente importantes para quando você precisa ser socorrido, tá bom? Bom, e quando é que a gente continua essa conversa? Semana que vem, a gente continua a falar da rede de proteção, já começando com a organização da documentação, tá bom? Documentação médica e documentação pessoal. E eu vou falar mais sobre isso. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você acompanhar o desenvolvimento do canal, ajudar esse trabalho que eu estou fazendo aqui, que ajuda muita gente e me ajuda também. Fica ligado que a gente vai terminar de tratar desse assunto numa série aí de vídeos. Se você não me segue nas redes sociais, vê se você me segue lá no Instagram. Tá meio parado, tá? O perfil tá paradão, mas enfim, é lá que você pode conhecer mais do meu dia a dia, sem eu estar falando diretamente de miastenia, mas conhecer essa vivência, ter mais informações que às vezes eu coloco. Então, dá uma força lá e deixa aqui seu comentário sobre o que você tem feito e como você entende que é a sua rede de proteção, a sua rede de apoio e como que você organiza isso na sua vida de uma forma prática. Assim a gente vai aprendendo junto, tá bom? Eu tô lendo os comentários, tô respondendo, então vai lá, deixa o seu comentário. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo!